Fala galera, meu nome é Bernardo Brito, entusiasta da Alta Relojoaria. Hoje, mais um podcast, dessa vez com Bruno Vanenck, dono da Corleone, fundador da Corleone, piloto de rally e, obviamente, apaixonado por relógio, né? Apaixonado por relógio. Que honra estar aqui, hein, cara? Prazer. Que honra que saiu. Inenarrável te receber aqui. Que isso. Nem sei se eu tô à altura pra falar alguma coisa aqui perto da lenda que já você se trabalhou tornou. Com um monte de marca aí de relógio que eu sei. E pra quem não conhece Corleone, barbearia do Bruno, ontem eu fui até lá dar um tapa no cabelo, e vocês julguem se tá bom ou não. Anselmo, nota 1000, cara, experiência, aquilo que você fala. O Anselmo tá lá há 10 anos já com a gente. Antes dele chegar lá, ele já trabalhava como barbeiro, se eu não me engano, há mais de 15 anos. Caramba, É. achei muito, muito bom. Bom, como vocês sabem, patrocínio Sela, hoje com 2 vinhos espanhóis, que eu não costumo beber espanhol, tu costuma beber espanhol? Eu bebo de tudo, né? Mas costumam os espanhóis, sim. Sim, fiz uma viagem recente para Espanha lá e de muita coisa boa que não chega aqui no Brasil pela tamanho da produção que eles têm lá e preços que a gente nem imagina de encontrar um vinho bom pra caramba. Eu não tenho costume. Aqui a gente tem o branco, que é o Pardas Rupestres Penedès 2022 com uva Xarel-lo, que eu nunca tomei, Nem eu. pra ser sincero. Um abraço pro Zé e pra Ana, que são sócios lá também da Sela. Pô, a galera da Sela é demais. Que é isso, eu não tô acostumado a ser tão bem tratado assim, não, com vinhozinho. Porra, cara, aqui você Que não... coisa maravilhosa. Já começamos bem. Aprendi com você, fui tratado igual um rei lá na Corleone. É isso. Saúde. Saúde, obrigado, meu amigo. E eu tenho uma taça dessa aqui, que são eles que trazem, né? Grassel. Eu tenho uma dessa. O meu dinheiro só deu pra comprar uma. Eu trouxe 2, porque eu nunca sei qual o convidado quer beber. Porque eu prefiro essa. Só que aí teve um cara que outro dia postou, tá bebendo na taça errada. Eu falei, porra, cara, a taça é minha, o vinho é meu, tô na minha casa, você tá falando que eu tô bebendo na minha taça errada? As pessoas ainda perdem tempo em criticar os outros ao invés de absorver o que é bom, né? Mas enfim, aí eu trouxe a taça certa, se quiser. Essa eu ganhei de presente do pessoal da Sela, né? Por isso que eu tenho uma. Muitíssimo obrigado. E aqui tem o tinto também, que se a gente tiver vontade de beber, que é um blend de outras variedades, inclusive Souzão, uma uva que eu nunca ouvi falar. Vontade. Porra, emenda 4 horas aqui de podcast e a gente pega tudo. Cara, obrigado por ter vindo. Fico feliz, já acompanhava sua trajetória aí pelas redes sociais no meu outro perfil. Até porque você é fotógrafo também, eu também sou fotógrafo. E acompanhei quase que, sei lá, desde 2018. Pode ser? Pode. E aí vi você como trabalhando com a Jaeger LeCoultre, vi você trabalhando com a Tag Heuer. Também vi a sua saga no mundo dos carros, com algumas naves bacanas. E, cara, queria que você me contasse como é que você começou sua carreira, até chegar no relógio, no mundo do rally. Sei que você é piloto de kart desde pequeno, né? Postei uma foto com o Ayrton Senna Eu vi, agora, né, no aniversário da morte dele aí, que bastante gente que é mais recente, acompanhando pela rede social, falou, pô, mas você tá no automobilismo faz tempo. Eu comecei lá em 89. Bom, eu comecei a minha vida profissional trabalhando com meu pai dentro de um restaurante no Shopping Center Norte aqui em São Paulo. Um restaurante que fez 40 anos agora, mês passado. E é isso que me fez ser vendedor, né? Eu tenho uma frasezinha que eu deixo lá na rede social que é: só existe uma profissão no mundo, vendedor. E saiu de um recorte de um podcast também, nem pensei muito para falar. Como deu uma repercussão, eu resolvi usar ela como um mantra e deixo lá nas redes sociais. Mas de maneira que você era vendedor? Pô, shopping, quantas vezes você não passou na frente de um restaurante e sai um monte de gente correndo para te levar um cardápio e em poucos segundos te convencer a entrar ali no restaurante? Então, isso que me fez ter contato com o público todos os dias com muita gente, que acabou me formando aí para ser um vendedor, né? Contato com o público direto, trabalhei lá há 22 anos. Trabalhei com meu pai. Meu pai tem uma diferença de idade muito pequena para mim, né? Nós temos 23 anos de diferença. Então, chegou uma hora onde eu queria dar uma decolada, ele ainda muito jovem, aquela segurada, uma relação pai e filho, e eu resolvi... eu abri primeiro uma empresa, que era uma distribuidora de chopp para bar, restaurante, festa, feira, evento, mas acabou que não era uma coisa que me dava aquele tesão de trabalhar, sabe? E aí, cargas d'água, acabei abrindo uma barbearia.
que ela começou com 450 rótulos de cerveja, porque trabalhando dentro do restaurante. Porque o restaurante do meu pai, ele é um restaurante típico alemão. Né? Então, a cultura sempre do chopp e da cerveja lá Forte. era fortíssimo. Então, na época, meu pai acho que tinha coisa de 800 rótulos de cervejas internacionais importadas lá no restaurante. Que isso, cara? São 2 players que tem aqui em São Paulo, né? Que é o meu pai lá e o EAP. E aí, na época eu estudava na FAAP aqui em São Paulo, morava nos Jardins. O restaurante sendo no Shopping Center Norte era muito difícil de eu trazer alguém para o meu mundo, né? De tanta gente que eu conhecia, de tanta conexão que eu fiz. Hoje se chama de network, né? As pessoas até vendem jantares de network, que é uma baboseira que acaba... Tudo é network, toda hora. Mas é assim, quando você paga por network, né? Tem 2 pessoas. Eu vou pagar 10 pau num jantar, você vai pagar 10 em um jantar de network. São 2 desesperados querendo reaver aqueles 10 pau, né? Então, quando eu digo pelo número de pessoas que eu conhecia, justamente por essa facilidade de falar com o público, de pessoas que eu recebia no restaurante, na faculdade sempre estava envolvido lá com os DAs, com festa e tudo mais, acabou que eu conheci muita gente. Não tinha ainda a rede social tão forte como ela é hoje. E aí eu pensei, eu preciso abrir algum negócio, uma coisa seja no comércio, eu trabalho no comércio, que envolva a venda de comida e chopp, né, e cerveja, mas que não seja um bar e restaurante. Porque a minha ideia era, eu quero fazer alguma coisa que seja Jardins, Itaim, Vila Olímpia, que por um acaso, bairros que eu tenho, lojas hoje, mas eu não posso dar uma cara de bar e restaurante, porque quantos bares e restaurantes abriram nos últimos 5 anos no Itaim Bibi? Quantos continuam abertos? São muito poucos, né? Então, é uma coisa muito de moda e tudo mais, uma sazonalidade. E aí, quando eu fiz a concepção da barbearia, era assim, vou fazer um lugar que vende um monte de rótulos de cerveja, tenho comida também, mas eu vou fazer o público voltar porque lá tem um barbeiro. O cara se apega ao barbeiro e frequenta o meu bar. No primeiro dia eu descobri que era exatamente o contrário. Meu público era realmente da barbearia. Estava montado como uma barbearia, mas era uma coisa assim muito mais temática. Eu estava preocupado mais com a cerveja do que com o cabelo. E isso mudou no primeiro dia. 14 de julho de 2014, abrimos dia 15 de julho, que foi meu aniversário. Passei a noite inteira pensando como é que eu realmente ia pivotar o negócio para ser uma barbearia. E com o passar do tempo, naquela época eu usei a rede social de maneira muito intuitiva para atrair clientes para o meu negócio. Então, eu fiz viagem para Nova York, eu ia toda hora para lá para me inspirar. Então, eu tirava foto das barbearias que eu ia visitar, de coisas ali que eram muito desse mercado fechado. E aí eu pensei, vai ficar muito chato eu ficar mostrando barbearia, corte de cabelo, barbearia. Seria muito óbvio. E eu lembro que um dia eu estava passando na rua, eu vi um Mustang antigo, bonitão. Tirei uma foto dele. Depois eu vi uma moto Café Racer, eu tirei uma foto dela. Aí, eu passava por Chinatown, eu via lugares que eu achava interessante. O que os caras tinham na parede de pintura, que tipo de copo eles utilizavam ali, como é que... Né, o que tinha de coisas que eu podia incrementar para que a experiência dentro do meu lugar de cortar o cabelo não fosse desastrosa como foi a vida inteira quando eu fui cortar em cabeleireiros unissex, que na verdade eram cabeleireiros femininos que atendiam homens também. E aí eu fui compartilhando essas ideias, mas também as inspirações. Então eu comecei a falar de carro, eu comecei a falar de moto, eu comecei a falar das cervejas, eu comecei a mostrar como é que os caras andavam em Nova York na época lá, mas com um celularzinho de 2013. iPhone 8. E isso pegou muita atração. Então foi bem intuitivo o que eu fiz. Quando a gente abriu a barbearia, com o passar dos anos, eu vi muito homem me perguntando coisas além do corte de cabelo. Então começou com assim, o cara chegou lá e falou, Bruno, qual é o tipo de shampoo específico para o meu cabelo? Eu nem sabia o que responder. E eu olhei e falei assim, o que você usa hoje? Ele falou, hoje a minha mulher, como ela tá com o cabelo loiro, eu tô usando um cabelo que me deixa com o cabelo meio acaju, né? Mas eu queria ter um shampoo específico para mim. Com isso eu comecei a perceber que não é que, né, e era a mesma pergunta que todos os jornalistas faziam, era exatamente a mesma pergunta. O que você acha do homem que hoje está mais vaidoso? Não é que o homem está mais vaidoso. Porque se ele se tornasse um cara vaidoso, ele lavaria o cabelo com um sapólio rádio num dia e no outro ele ia querer um shampoo especial. E eu entendi que ele tinha um lugar que era dele, eu entendi um lugar onde ele tinha as referências dele. Eu nunca falei de moda, mas eu sempre usei camisetas lisas. E aí as pessoas chamam para mim, onde você compra essa camiseta lisa? Começaram a me perguntar muitas coisas, até que as marcas começaram a reparar que eu estava virando, eu à frente da Barbearia Corleone, como porta-voz dela, uma referência para homens quando eles queriam buscar alguma coisa. Não tinha naquela época
homens na internet falando de assuntos masculinos de consumo mesmo. Eu acho que ainda quase não tem, inclusive. E era de uma maneira muito, muito verdadeira. Por que eu digo verdadeira? Porque o meu negócio era vender corte de cabelo e cerveja. Todo o resto não existia naquela época alguém que me pagasse para fazer uma publicação. Hoje é muito comum isso. Então era realmente uma referência que o cara acreditava já num lugar onde ele ia para cortar o cabelo dele. Como ele achava o ambiente muito bacana, ele gostava às vezes de uma camiseta lisa que eu usava, ele começou a me perguntar essas coisas, as marcas começaram a enxergar em mim como um porta-voz das coisas as quais eu usava ali no dia a dia. Não que eu fosse referência em moda, não que eu fosse autoridade em alguma coisa, mas acabou começaram a me perguntar. E nisso as marcas começaram a falar comigo para que eu fosse aí o representante, o embaixador, seja lá como você quer falar disso. E a gente começou a fazer coisas de roupa, fiz coisa collab com Diesel na época, New Balance. Mas isso, 2014 que você abriu a Corleone. 2014. Isso a gente tá falando, tipo, 2015 e 16, já um ápice. Foi rápido. Foi rápido. E aí, marcas de carro. Hoje, há 6 anos, eu sou piloto de rally da Mitsubishi. Eu piloto oficialmente para a fábrica da Mitsubishi. Uso no carro de rua a minha L200. Estou na 7ª L200 já. Caramba. Desse contrato com eles. Mas já era um carro que eu consumia antes. Em 2003, eu e meu pai, a gente já tinha... ele tinha a dele, eu tinha a minha. A gente já tinha L200 lá. Então, traz verdade. Tem um caso em Campos do Jordão. Lá eu ando de moto. Eu carrego moto na caçamba. De vez em quando eu desço para pegar lenha. A estrada é uma estrada de terra. Então, tem verdade nisso. Não é porque alguém, puta, pagou, eu vou mudar toda a minha vida aqui para poder usar o carro. Não, ele tem tudo a ver comigo. Então, essa relação, ela sempre foi muito verdadeira. A partir do momento em que o meu ganha-pão, ele vinha da barbearia, da minha empresa e não de postagem em rede social. E aí sim você pode... Se você se preocupa com a sua imagem pessoal, com a sua autoridade, com a tua empresa, que é o teu nome, nunca vai poder quebrar, esse nunca você vai poder fechar essa empresa, esse cuidado eu sempre tomei com a imagem. Depois de carros e muita coisa, em 2015 a gente esbarrou numa marca de relógios. Que foi a... Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre. A pronúncia é Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre. Porque fica do lado francês da Suíça e não no alemão. Então não é o Jaeger-LeCoultre, como algumas pessoas pensam. É um nome complicado pra caramba, viu, gente? Tem gente que chama de JLC, né? Que é a abreviação. JLC. Suíça maravilhosa porque ela tem as 4 fronteiras. Uhum. Itália, França, Alemanha e tem um pouquinho de Áustria, não tem? Então, por exemplo, WC do lado alemão, a Jaeger-LeCoultre do lado francês. A Le Locle, né, que fica ali, que tem a grande concentração de marcas, também fica na parte francesa. E aí você começou o trabalho com a Jaeger. Esse trabalho com a Jaeger, ele aconteceu de novo de maneira muito verdadeira. Um dia eu fui num evento... Você já gostava de relógio? Já gostava de relógio. Não conhecia profundamente, como depois aprendi com a marca. Eu estava num evento no shopping no Iguatemi JK. E aí tinha uma francesa que ela estava lá com dificuldade de se comunicar. Eu não sei com o que ela estava querendo falar no evento. E eu parei e falei, cara, posso te ajudar? Quer uma indicação? Quer que eu traduza? Aqui, o francês já é difícil. Não, o inglês já é difícil, o francês vai ser impossível. E aí acabamos conversando, eu dei lá uma assistência do que ela precisava ali, mas uma mera gentileza. Ela perguntou, quem é você? Eu falei, como é que eu explico? Pô, eu sou o Bruno e tenho uma barbearia. E aí, nesse mesmo evento, nesse mesmo ambiente, tinha uma pessoa que faz alguns trabalhos para mim até hoje, inclusive, que ela representava algumas marcas no Brasil que não tinham escritório próprio. Na época, o grupo Richemont estava no Brasil e ela fazia alguns trabalhos pro grupo. E ela falou, olha, o Bruno eu conheço. Ele tem uma barbearia aqui no Brasil e ele está, assim, na época a gente estava muito assim em evidência. Ela falou assim, ó, todos os caras ali 30 a mais estão indo no lugar dele. Nossa, é mesmo? Você fala com homens mais jovens do que o que a gente está acostumado, né, na Europa e tudo mais? Pois é. Você não aceita fazer uma reunião comigo que eu tive uma ideia? E aí, alguns dias depois, a gente se reuniu. E eles falaram, nós gostaríamos de fazer um convite para você ser o amigo da marca aqui na América Latina. Logo de cara? Logo de cara, assim, uma semana depois.
E aí conversamos, era para ter assim uma imersão na marca, que fosse o relógio que eu usasse o tempo todo e que eu me comunicasse com o pessoal do Brasil. Eu sempre me apresentei assim, com tatuagem, camiseta e tudo mais. Eles queriam trazer uma cara menos formal para o Brasil na época. Não apenas, né, para a marca como um todo, mas também atingir os mais diversos públicos. As marcas muito tradicionais, elas têm sempre um desafio que é de renovar a geração que é a consumidora. Então, naquela época, ainda aqui no Brasil, eles queriam popularizar um pouco o relógio para idades. Claro que você tem um limite, né, do valor do relógio, mas eles queriam conversar com um público que fosse meio que esse, que frequentava a barbearia, que por mais que não fosse tão assim tatuagem e camiseta como eu, tivesse um lado mais descolado ao frequentar a barbearia. E eu topei essa parada sem nem saber o que era, né? Eu tive uma experiência antes de existir rede social, na época de Orkut, passando para Facebook, que eu fui embaixador de Chivas 18 anos, através da Zambon, Ana Lúcia Zambon, que é lenda, né, no branding aqui no Brasil. E nessa época eu entendi o que era ser realmente um embaixador da marca. O embaixador da marca é o cara que tem que ser apaixonado realmente pela marca. A marca tem que tratar ele bem a ponto de que ele seja um porta-voz não apenas no universo online. Porque hoje você consegue controlar o que as pessoas falam no online e por ali já tá bom. Naquela época, quando você não tinha o digital, eu tinha que realmente viver o negócio e gostar. Até hoje tem gente que fala assim, você sabe que eu tomo Chivas até hoje? Eu sempre comprei no aeroporto porque eu lembrava você falar tanto dele. Na cabeça. Que eu nem olhava muito para as outras marcas. Naquela época era uma guerra entre Johnny Walker, né, o Keep Walking, então o cara tá sempre correndo, e o Chivas Culturally Club, que era o Clube dos Cavalheiros. Então a gente recebia as pessoas em casa, era uma coisa bem offline também. O online ele estava muito arcaico ainda. Mas a maneira a qual o Chivas me tratava, eu realmente era um apaixonado pela marca. Então eu já sabia como era fazer esse negócio, depois que chamou amigo da marca. E com isso eles me levavam para a Suíça. Eu ganhava um relógio todo ano. A gente tinha os masterclass, né, que vinham um relojoeiro. Watchmaking class. Que aí se desmonta uma parte de um relógio. Desmonta e monta, né, algumas peças, obviamente, de um relógio. E com isso a gente conseguia elevar a venda, mas também o awareness da marca no Brasil. E quando eu topei isso, eu estava inaugurando a segunda unidade da barbearia Corleone, que foi em agosto de 2015, e eles falaram, olha, a gente vai estar no Brasil, será que a gente pode ir na inauguração? Como assim pode? Claro que sim. Quando a gente fez a inauguração da barbearia, no auge da festa, eles falaram, olha, eu queria confirmação, aceita ser o nosso amigo da marca aqui para América Latina? E eu era o único deles. Depois a gente teve um outro ator, que era o Casarré, e fomos só nós, assim, o tempo todo. Depois eu conto uma outra história. 5 anos. 5 anos? 5 anos. E aí depois eu conto uma história do que aconteceu na Suíça, que eu fui numa festa de gala, que eu falei, não é possível que eu tô vivendo isso aqui. Mas é para depois. E aí eles falaram assim para mim, olha, você aceita ser o nosso amigo da marca? Eu falei, claro que sim, eu já aceitei. Aí, tiraram uma sacolinha, presente para você, e me deram um relógio. E aí depois eu conto a história dele aqui no desenrolar do nosso podcast. Cara, que absurdo. Eu tive a oportunidade de ir numa manufatura lá na Suíça, da Tudor. Foi muito legal. Mas eu sei que a Jaeger-LeCoultre tem a manufatura mais antiga, não é isso? Lá da Suíça. Né? São pouquíssimas manufaturas que existem na Suíça. Jaeger-LeCoultre é uma delas. E Jaeger consegue fabricar o relógio turbilhão, acho que mais barato do mercado. E há um motivo dela conseguir fazer isso neste preço, porque as máquinas, e eu fui lá inclusive, né, nesse passeio pela fábrica, eu inclusive usei uma das máquinas para fazer o desenho do mostrador de um dos relógios. Essas máquinas, elas são peças de madeira. Elas são muito antigas. Então, teoricamente é o seguinte, olha, as máquinas já foram pagas, a gente não precisa de investimento para fazer isso, eu consigo fazer um relógio hoje mais barato. Porque as máquinas já estão pagas aí há algumas décadas. Isso das máquinas, que tem as máquinas tipo, muito, muito antigas. Quando você fala de manufaturas de empresas tão sérias, né, como algumas marcas de relógio
da Suíça, não tem o achismo, né? Não tem eu vou fazer e eu acho que vou chutar o preço que eu tenho que ter. É um mercado muito sério, é um mercado muito... os profissionais que trabalham lá, até a doideira do cara que monta um relógio turbilhão, ele tem até 3 tentativas para montar aquele relógio, ele não conseguiu montar o relógio o turbilhão e ele já tem que ter anos de caminhada ali, ele não conseguiu montar o relógio, ele não pode mais montar, ele passa para um outro relojoeiro para montar aquela peça e aí ele passa a fazer inclusive um tratamento lá, um apoio psicológico, para que ele não fique, nervoso. Loucura. Tamanho da qualidade é que eles entregam uma máquina, né? Então, mas vem cá, você obviamente gostava de relógio antes disso. Gostava de relógio Você antes sempre disso. gostou de relógio. Sempre gostei. Quando que você deu o estalo do tipo... Você poderia gostar se aprofundar, isso não tem problema nenhum. Então, quando que você tem esse estalo do tipo, caraca, eu gosto de relógio. Tem uma coisa aí nessa peça que eu gosto. Depois do convite de GG. Apesar de antes não? Quando criança, não? Quando criança, sim, mas eu acho que quando você entende cultura, né, a cultura do porquê um relógio é daquele jeito, pô, se você for ver, por que algumas pessoas cultuam o relógio turbilhão? Se, na verdade, um relógio digital vai atrasar muito menos do que ele ao longo do tempo, mas é pela história, por como ele é feito, por que ele é feito. Eu acho que quando nós somos mais jovens, mais imaturos, menos vividos, a gente aprende que o relógio caro, ele dá o status. Sim. Né? Então, você passa... Eu comecei a usar relógio muito cedo, aqueles G-Shock gigantesco. Eu sou da década de 80, né? Então eu ia com os meus pais ali para a fronteira de Foz do Iguaçu, dava aquela passeadinha no Paraguai e eu sempre tinha lá um G-Shock. A partir do momento que eu fui... o primeiro relógio, meu pai me deu, o primeiro relógio realmente bom, realmente caro, foi ele que me deu quando eu entrei na faculdade, até num ritual que foi muito legal. Meu pai me chamou no escritório dele e ele falou, cara, você está entrando na faculdade de engenharia agora. Esse é um marco muito importante que você deixa de ser um adolescente para realmente começar a ser um adulto. E eu quero que você tenha um relógio adulto e você guarde ele para sempre, para ter ideia desse momento de transição. E ali, no final das contas, era um relógio caro, porque ele era um Rolex. Eu deixei de ter outros relógios, né? Eu sei que você vai fazer uma pergunta daqui a pouco, então eu não vou falar qualquer, mas eu tive alguns outros relógios que eram relógios ótimos, relógios muito bons, mas eles não tinham o nível de preço ali do Rolex. Dali pra frente, que eu fui ganhando meu dinheiro e trabalhando e fui comprando os relógios, cara, sinceramente, era assim, marca e preço. E eu não entendia o que era o número de complicações de um relógio, eu não entendia qual a real diferença entre um relógio quartzo e um relógio automático. A partir do momento que, os caras me enfiaram num avião, classe executiva, super bem tratado, fui parar lá na Suíça, eu estava dentro da fábrica sendo recebido pelo CEO da marca, não tem como você não se apaixonar por qualquer assunto. Quando você chega nesse nível de experiência que você sabe que talvez o dinheiro não compre, né? Ser convidado a acontecer um negócio desse, dinheiro não compra. Se você não se aprofundar, se você não aproveitar a cultura daquele momento, a sabedoria e coisas que você vai realmente levar para o resto da vida, você é burro, né? Sim. Então foi aí que eu realmente me apaixonei e comecei a prestar atenção muito mais no que era o relógio e não a marca. Mas era pura falta de informação. A gente, quando é jovem, não quer saber da página 2 de qualquer assunto. Cara, mas eu tô trabalhando pra... Porque eu recebo muito comentário do tipo, é só um relógio, por que custa tanto? Não sei o quê. Tipo, é por isso. Você se formar, você ir pra faculdade, você se formar na faculdade, ganhar um relógio, marcar um momento, marcar uma conquista, aquilo ali que vai passar de geração em geração. Pode não, ser caro, pode ser barato. E de novo, preço, na minha opinião, preço tem duas maneiras dele ser formatado. O primeiro deles é a utilidade. Ou seja, você está do outro lado da cidade, você está morrendo de dor de cabeça, mas tem o farmacêutico do lado da sua casa que te atende desde criança. Só que está um trânsito infernal numa sexta-feira. Você vai demorar 1h30 para chegar lá. Você vai ter o desejo de esperar todo esse tempo para comprar uma aspirina só para poder comprar
na farmácia, lá do senhorzinho que você conhece há muito tempo? Não, você vai pela utilidade. Parou na farmácia ali, você tem Naldecon, aspirina, Neosaldina. Você vai escolher qual? Pouco importa, muito provavelmente pelo preço. Todos eles são iguais. Um custa 5, outro custa 6, outro custa 7. Cara, é pela utilidade você não ter dor de cabeça. Se você não tiver uma preferência para uma marca, você vai no mais barato. Agora, o que é o desejo? Se você for se alimentar, não vamos considerar se é nutritivo ou não. Mas você está com muita fome em casa. Você abre um requeijão, galinha caipira, maravilhoso. Fica pronto em 3 minutos. Você mata a tua fome em 3 minutos. Requeijão ou miojo? Você abre o que eu tô com o requeijão que eu coloco para finalizar o miojo. Mas você tem o miojo de galinha caipira, você coloca um requeijãozinho depois, fica maravilhoso. Pode não ser nutritivo, mas se você tiver com muita fome e você quiser matar a tua fome lá, quanto custa o miojo hoje? Menos de R$5? Por que é que você toma um banho, se arruma, paga um valet de 35, 40 reais, que é o que custa aqui em São Paulo, para ficar 1h30 numa fila de espera, em pé, para sentar numa mesa de restaurante comer Ainda um pagar prato que 500 vai, reais. um casal vai custar hoje aqui em São Paulo 500, 600, 700 reais? Por que você faz isso? Isso é uma relação de desejo. E um ritual também. É um ritual, é um desejo de se divertir, é um desejo de conhecer gente, é um desejo de, sei lá, Sai com o que carro. seja, mas você vai lá fazer isso. O relógio é exatamente a mesma coisa. Quando você tem que explicar para alguém qual é o preço de algo que se tem desejo, já é melhor nem explicar. Sim. Ou você desperta o desejo nessa pessoa. Feito. E eu tô abrindo uma barbearia num ponto na Faria Lima com a Cidade Jardim. Imagina quanto custa isso. Nossa, eu não quero nem imaginar. Eu não sonego nenhum real de imposto. Tudo que sai, tudo que passa pelo caixa da barbearia, eu declaro faturamento. Devia ser óbvio isso, mas a gente sabe que não é. Tá? Eu tô abrindo essa barbearia em colaboração com uma das maiores marcas do mundo de entretenimento. Vai ser uma loja muito temática. Infelizmente não posso falar ainda por conta de contrato com eles lá, que eu ainda não posso divulgar qual é a marca, mas eu já posso falar do negócio. Eu vou ter que pagar, então, um aluguel caríssimo. Custa 47 mil reais de aluguel lá. Eu tenho que pagar todos os impostos. E eu ainda vou ter que pagar os royalties disso. Eu já estou aguardando as notícias de que assim, pô, mas o corte de cabelo do lado da minha casa, lá no final de Santo Amaro, custa a mesma coisa. Custa muito mais barato e tem a mesma qualidade. Claro, é uma habilidade manual. Mas eu já estou esperando isso. Agora, se eu tiver que pegar esse cliente e explicar, mas cara, olha, a gente tira nota fiscal de tudo. Aqui o aluguel custa muito mais caro do que lá. Eu ainda tenho que pagar royalties para outra empresa. Se eu tiver que explicar isso, é perda de tempo, porque esse cara já não é mais meu cliente. E provavelmente nem vai ser. E eu não tô te falando nem pela limitação do preço, não. Porque tem bastante gente que eu vejo, às vezes, de grana, que não vê valor nas coisas e fala, isso aqui é um absurdo de caro. Mas gasta num restaurante, ou gasta num carro, alguma coisa. Então, o cliente, às vezes, ele não é para você. Se o cara não é um entusiasta de relógio, se ele não gosta realmente de usar uma peça pela máquina que ela dificilmente você vai conseguir mostrar para ele o valor. Sim, inclusive teve um comentário que me marcou muito. O cara falou assim, nossa, mas é mais caro que uma Ferrari. Como pode isso? Eu falei, nossa, mas uma Ferrari é mais cara que uma casa. Como é que pode isso? Tipo, ele deu um exemplo que não... Por exemplo... Não tem... O 911, para mim, o Porsche 911, para mim, é a obra... eu que sou do automobilismo, sou apaixonado por pilotar. O 911 é a obra-prima perfeita para mim. Quantos anos ele funciona do mesmo jeito? Custa metade de uma Ferrari, né? Em muitas ocasiões anda mais, não derrete. Esteticamente é incrível, é uma peça única, uma joia rara, mas ele vai te levar exatamente no mesmo lugar que um Uno vai te levar. E você consegue perceber qual é a diferença de preço de um e de outro? Porque quanto tempo nós temos hoje de fila de espera para você comprar um 911? Um Carreira S. Você demora o quê? Mais de um ano de fila de espera. O primeiro que eu comprei em 2000... As pessoas falam assim, nossa, isso mudou muito. Não, o primeiro que eu comprei lá em 2006, eu esperei 7 meses. Essa fila de espera é enorme. Então, será que vai falar assim? Ué, mas o Porsche te leva exatamente ao mesmo lugar? Pô, eu enxergo a engenharia do negócio, eu gosto. Aquilo lá tem valor para mim. Eu fico numa fila de espera de um ano e pouco. Sim. Se a gente tiver que explicar qual é o valor das coisas para todo mundo, mesmo que ela não seja pela utilidade e sim pelo desejo, a gente perde muito tempo com aquelas pessoas que estão dispostas a viver, né, o entusiasmo com aquilo. Tá bom, cara, você entendeu que o Moonswatch,
ele é um relógio que ele tá dentro do seu orçamento e você quer ter um relógio que era difícil de comprar, né? Era uma maratona, você tinha que ir na loja um monte de vezes lá e tudo mais, você conseguia comprar um relógio por $250. E você, no final das contas, tinha um Speedmaster no pulso. Né? Para quem não tinha condições financeiras, mas é um entusiasta do relógio, as pessoas estão com o Omega no pulso hoje a $250. Sim. E tá tudo certo. Por mais que seja completamente diferente, né? Mas seja completamente tem diferente. Um branding por trás. Eu já falei muito desse caso do Omega Moonshot, que foi para mim uma jogada de marketing perfeita. Eu ia trazer ele hoje aqui, mas eu resolvi não trazer. E eles falharam quando fizeram no Blancpain Pan, que não foi a mesma coisa, porque Blancpain Pan não tem tanto desejo quanto o Omega, não tem a história do Speedmaster. Óbvio que tem o 50 Phantoms, mas não é uma história tão conhecida como... É um zero conhecida. É zero conhecida, então não tem esse... O que a Omega conseguiu fazer de muito valor ali é aproximar clientes do relógio dela que talvez ainda não tinham pensado de clientes mais novos, talvez, ou gente que ainda não tem condições de comprar o relógio, mas você aproxima esse cara que eu tenho certeza absoluta que quem comprou um Moonswatch porque era o que dava, em alguns anos, quando ele tiver a possibilidade, com certeza absoluta ele já está conectado à marca. Sim. E esse cross de marcas, essa popularização entre marcas mais high-end, e convenhamos, Swatch, apesar do relógio ser mais acessível, que puta marca revolucionária de relógio. Não tem ninguém no mundo que faz o que eles fazem há anos. Né? O desejo pelo relógio Swatch dentro da linha de preço dele é igual de qualquer outro relógio, né, muito mais caro. Então, eu acho que foi muito positivo. Depois, uma marca completamente desconhecida, não agregou em nada, né? Não foi pra frente, não teve o hype. E como que os relógios fazem parte da sua vida hoje, tipo, de ritual, de conexão com seu pai? Cara, é o seguinte, o primeiro relógio eu ganhei aos 16 anos, um relógio muito, muito, muito caro pra época, né, do que era a minha realidade. Um relógio... Para um menino de 16 anos era um negócio, porra, muito irado. Pouco tempo depois, quando eu entrei na faculdade e o meu pai me presenteou com o Rolex, ele foi um negócio, assim, que eu não acreditava, cara. Como assim um Rolex, né? O pai comprou lá na Corsage, pagou em 10 vezes lá no cartão de crédito. Infelizmente esse relógio não tá mais comigo. Eu queria, muito esse relógio perto de mim. Mas depois disso... eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheiro um pouco tempo depois, né, de que meu pai me presenteou com esse relógio. Então, todo ano eu criava um ritual para mim de que eu ia comprar algum relógio. Dentro daquilo que eu desejava, dentro do que eram as minhas condições ali do meu trabalho. Então, era um presente para mim mesmo. E com isso, eu marquei várias fases da vida, como, por exemplo, quando eu assinei esse contrato da Corleone 5 anos atrás. Essa época era nova. Que é da nova. Esse projeto ele já tem. Ele começou quase 5 anos atrás. Ele é de uns 8 meses antes da pandemia. Quando eu comecei esse projeto, isso tudo é burocracia, é cumprindo hora de trabalho. Nos bastidores você sabe qual que é a marca, então você imagina qual é o tamanho, né, da burocracia que a gente tem isso. E vou ser muito feliz de poder voltar aqui um dia e falar qual que é para não ser aquela coisa chata. Eu quero estar mantendo segredo. Não posso. Eu lembro que eu saí ali do escritório dessa empresa aqui no Brasil, ele é ali no WTC. Eu parei no JK e falei, cara, eu vou celebrar esse momento. Faz tanto tempo que eu não faço isso, vou celebrar. Isso é um dia que eu acho que é de muita virada aqui na minha vida. Então, quando eu usar esse relógio daqui muitos anos, eu vou saber, cara, este relógio foi deste momento profissional, esse relógio foi por isso. Uma realização pessoal, alguma coisa. Eu tinha sempre esses momentos para não esquecer deles. Tive uma coleção de relógios muito bacana, infelizmente, pelos oportunos da vida, foram todos embora de uma única vez, então, com muito mais calma hoje em dia, não tem mais aquela coisa de fazer um relógio todo ano, mesmo porque relógio também virou o preço de um apartamento. Né? A vida do adulto ela é um pouco mais complexa. O relógio. O carro é um relógio, mas normalmente eu trabalho, abri unidade nova, tem que economizar. Mas eu voltei com algumas peças que elas têm sido muito marcantes aqui, muito especiais. É uma relação não tão grande de preço, mas aí todo ano eu tenho voltado a fazer esse negocinho.
E... Nossa, como esse vinho tá bom. Gostou? Gostei também. Parece um pouco chato. Ontem eu fiz um risoto de camarão. Eu vi. Bem Dom também vinho. Cara, o que é a Thermomix? É boa, né? É para fazer aqui uma campanha gratuita para eles. Eu trabalho com a Thermomix. Eu não trabalho para eles, tá? O pessoal da Thermomix lá é do pai de um amigo meu, que ele é cliente lá na Corleone. Compro todas as peças, faço tudo ali, porque realmente é um troço muito legal. Aquilo é um robô. Thermomix nada mais é do que uma panela, que ela é um robô. Ela substitui uma cacetada de utensílios na cozinha. Ela é conectada na internet, parece um iPad assim na frente dela. E ela tem 91 mil receitas já pré-estabelecidas. Você conecta ela na internet, paga um plano anual ali, aí você digita lá... Risoto. Aí ele te dá a lista de compras, se você quiser, ele manda pro teu e-mail, você faz a lista de compras e aí tá lá. E você vai o passo a passo. É a prova de burro. É realmente a prova de burro. Você vai lá e ele fala assim... E ela tem balança interna, ela transformou tudo para gramas. Então, quando ela fala assim, em vez de ela falar 200 ml de vinho branco, ela fala 200 gramas. Mas ela transforma isso, tá? O peso, né? Se for a densidade diferente. A densidade é diferente, ele tem grama para absolutamente tudo. Então, ela chega e fala assim, coloque 3 dentes de alho. Aí você coloca, aí você aperta próximo. Coloque 20 gramas de azeite. Aí você coloca o azeite. Gire agora a posição para 8. Aí ele picota. Mas eu vou fazer uma pergunta. É porque eu vejo que você posta ela todo dia, quase. Todo dia. Eu comprei, todas aquelas que eu tenho, eu comprei. Paguei R$2.000 naquela. Você usa sempre ou é aquele... Uso. Ou é tipo aquele utensílio que você vai comprar e não vai usar mais? Não, eu uso todo dia. Sabe por quê? Por exemplo, eu fiz um carbonara outro dia. Fiz um carbonara incrível. É assim, eu faço todo o molho do carbonara lá dentro, só apertando o botão e jogando as coisas lá pra dentro. Depois ele fala assim, agora coloca água antes do molho. Tira o molho, reserva o molho, coloca água. Aí, num negócio que parece um liquidificador, você coloca o macarrão lá dentro e vai sumindo. Perfeito. Porque ele tem velocidade constante, ele tem temperatura constante. Que loucura. Cara. E ele tem o tempo ali exato pra você fazer as coisas. Cara, é incrível. Se você não sabe cozinhar, tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Não sabe cozinhar. Entrou do nada em se panela. você quer impressionar alguém, cara, a Thermomix é um negócio incrível. É uma máquina alemã, obviamente. É óbvio, né? Tinha que ser. Não tinha como ser diferente, mas é um troço muito revolucionário. Eu uso a Thermomix, sei lá, acho que já há uns 8 ou 9 anos. Comprei todas, não é publi, não. Comprei todas e é prazer divulgar coisa boa, né? Pô, Não é? eu só faço propaganda que eu gosto, pô. Eu me recuso a falar de coisa que eu não gosto. E a gente já teve essa conversa. Se não gostasse do vinho, não tava tomando. É. E voltando pra Alemanha, Porsche, né? TAG. Você trabalhou com a TAG também. Tag Heuer. Trabalhei. Foi um trabalho muito pontual. Você não foi embaixador nem nada? Não, Tag Heuer acabou que não. Foi o seguinte, mas isso teve um ponto. Em 2020, quando o grupo Richemont saiu do Brasil e esse contrato ele acabou porque não tinha mais uma operação aqui, alguns pontos. O primeiro deles, fui muito agradecido ao que eles fizeram por mim e não era um leilão. Não ia chegar alguém aqui e falar, agora é comigo. Puta, não quero. Primeiro, em respeito a eles. Segundo, para proteger a minha própria marca, para não parecer vendido com as coisas. E eu não. Pô, depois fazer coisa com GG Lecoutre, assinar com alguma outra marca complexo. O sarrafo sobe demais. Não desmerecendo uma marca, obviamente. Mas eu optei por não trabalhar mais com marcas de relógio por um bom tempo, para não parecer o cabide de venda. De novo, meu negócio, o meu trabalho, a minha empresa não é o que eu faço da rede social. Eu uso a rede social para minha comunicação. Para atrair um cara que nem você, incrível, que a gente foi falar depois de anos que você falou que me acompanhava, que a gente devia ter feito amizade muito antes. Né? Você não foi me visitar lá no estúdio, a gente sentou lá e bateu um papo de horas, incrível, rico pra caramba, estamos aqui hoje. Isso só se deu porque eu enxerguei a minha rede social como comunicação para atrair caras bacanas como você, que seja para amizade, cliente na Corleone, cliente no meu estúdio, patrocinador por Rally, enfim, qualquer coisa. Muitos patrocinadores do Rally vêm pela rede social? Todos eles. Todos eles. O primeiro approach é esse. Porque a rede social nada mais é do que um cartão de visitas sobre quem você é. Sim. Então, se eu quiser saber, putz, quem é o Bernardo? Eu vou almoçar com o Bernardo agora. Alguém me falou dele? Pode, se eu entrar na tua rede social ali, se você se comunicar muito bem, eu tenho uma ideia. Se é verdade, se não é naquela intensidade ou não, pelo menos está ali um currículo vitae seu, né? Tem o teu cartão de visita. Então eu sempre usei ele dessa maneira para ter essa comunicação, não apenas com clientes, com patrocinadores. Fiz muitas amizades. E aí, eu fui chamado pela Porsche, né?
Eu já trabalhava com a Mitsubishi. Todo mundo sabe da paixão que eu tenho por Porsche. Uma coisa não anula a outra. Você foi chamado pela Porsche. Eu fui chamado pela Porsche primeiro. E o lance foi o seguinte: quando o primeiro Taycan veio para o Brasil, eles embarcaram e falaram assim: a gente quer te contratar para ficar uma semana com ele e produzir um review sobre o carro. Mas a gente não quer um review que ele seja técnico. Como você já é fotógrafo, você já fala de carro na rede social, mas fala de carro porque assim, lá na Corleone eu fazia algumas coisas, normalmente com RS da Você Audi, não fala, com Power. você não fala de coisas técnicas do carro. Assim Não. como eu não sou muito técnico do relógio, eu me aprofundo um pouco. Só que eu não sou cara, eu não sou relojoeiro. Claro, porque o cara que assiste aqui o teu podcast, Ele não quer ser relojoeiro, ele tem que ser o cara que quer aprender um pouco sobre relógio, porque agora ele passou por uma nova fase da vida, ele pode querer comprar. O podcast, a coisa mais chata do mundo que tem no podcast é quando você produz algum conteúdo e vem lá nos comentários alguém tecnicamente querer debater. Debater não. Querer diminuir aquilo que você falou. Eu também não sou relojoeiro. O que eu tô falando aqui foi uma experiência que eu vivi lá. Pode ser que eu fale alguma coisa aqui que alguém não esteja de acordo, mas, cara, chamaram aqui para falar a nossa opinião. Não é um debate técnico. Fica muito chato um debate técnico sobre as coisas. E normalmente quem é muito técnico não consome nada. O cara vai lá para criticar. Eu sou o crítico dessa taça de vinho. Pô. Quero saber do cara que vai levar. Não é? Eu quero saber do cara que vai levar 10 garrafas para casa, beber com os amigos dele e ter um puta de um momento bacana. Eu acho que quando a gente dissipa a informação desse jeito, um papo descontraído, até como a gente está aqui com o nosso, não é para alguém que quer saber se eu entendo o número de complicações que tem em cada relógio. Né? É inspirar você também a entrar nesse mundo e começar a conhecer ele um pouquinho. Não somos técnicos, senão técnico com técnico também acaba rápido, gente, né? Só interessa técnico. E aí, que parte que eu tava mesmo? Entrei nisso porque você falou que o Taycan, ele... isso. Você não era um review técnico, era um review do Bruno. Do Bruno. Aí eles pediam assim, olha, a gente quer que você faça um post no feed nas redes sociais e 3 stories por dia. Beleza, né? Quando uma marca como Porsche, esquece a minha paixão pessoal. Quando uma marca como Porsche te procura, teu sarrafo já subiu. Pra você é muito bom mostrar na rede social e falar assim, cara, uma marca como essa me chamou. Tá ganhando ou não tá ganhando? E foi um dinheiro muito bom ainda. Mas eu vou chegar no Tag Heuer. E aí entregaram o Taycan pra mim e eu falei, cara, o que eu vou entregar aqui? Sou fotógrafo profissional, vou entregar uma série de fotos pra eles, mas eu vou publicar muita foto no meu Instagram, porque pra mim é muito bom também. Olá, o Bruno. Puta, era uma marca que ele sonhava, uma marca que ele já tem conexão. Caramba, a marca percebeu ele. Caramba, olha que honra. O primeiro Taycan do Brasil, quem comprou ainda não recebeu, o Bruno tá com ele uma semana. Pra mim, isso era muito bom. É branco? O meu era azul. E aí eu entreguei não apenas essas fotos, aí eu liguei na concessionária e falei, quem que é o técnico que entende do carro? Ah, sou eu. Você pode me dar o teu telefone? Porque eu vou abrir uma caixinha de perguntas, eu quero que você responda e eu escrevo aqui. O que mais que eu fiz? Eu liguei para alguns amigos meus que eu sabia que tinham encomendado o carro e falei, cara, eu vou passar na tua casa com o Taycan, porque você não fez o test drive, não chegou ainda, vamos dar uma voltinha com ele. Então eu entreguei as fotos no feed que eles pediram, os 3 stories, eu entreguei, sei lá, 80 stories por dia. O famoso over delivery, né? O famoso over delivery, que inclusive era muito bom pra mim, não era só pra puxar o saco deles, não, era muito bom pra mim. Aí eu abri caixinha de pergunta e eu pedi pro engenheiro responsável do carro responder tecnicamente. Aí tinham as minhas impressões sobre o carro também, sem falar da maneira técnica. E aí eu vivi como um cara que estava com um carro elétrico. Esse negócio assim, o carro, eu sinto falta do barulho. Tá bom, lógico, porra, quem mais do que quem é piloto desde a década de 80 coice. Não gosta de um V8? Já sentiu um coice. Te colocaram no carro ali, a realidade dele é aquela. Não tem barulho porque também não tem marcha. Não tem como você colocar um barulho ali e tudo mais. Te deram um carro elétrico. Tô falando que prefiro o carro elétrico ou se condena o outro. Não. Claro que eu gosto de um V8. Claro que eu amo o barulho do 911, aquilo é uma sinfonia. Mas os caras me chamaram para fazer e falar daquele carro. Eu tenho que ser maduro e profissional o suficiente para entregar aquilo que eles querem. Claro que o carro pode ter críticas, óbvio, eu não quero só falar bem, mas eu não preciso imprimir as minhas impressões pessoais sobre se eu gosto ou não do barulho do carro. E aí eu resolvi viver como um cara que tinha um carro elétrico. Então toda vaga que eu parava, eu ia lá e conectava ele, porque as pessoas falam assim, mas a autonomia dele é muito pequena. Claro, com uma estrada assim, mas a gente não tem um carro a combustão e olha lá, putz, baixou 1/4 aqui, eu tô com 3/4, eu vou parar para já abastecer.
O que eu coloquei na cabeça? Pô, a gente tem várias vagas em São Paulo hoje, em mercado, em shopping e tudo mais. Aonde eu for, tá com 80%? Tá bom, eu vou parar na vaga, eu vou deixar ele aqui carregando. E aqui é de graça ainda, né? E aqui ainda é de graça, tem muito lugar que é de graça. Então, eu fui fazendo isso, essa entrega, como alguém que realmente vivia um carro elétrico. Sem a chatice de falar o óbvio que todo mundo já sabe. Toda mudança sempre gera negação. Toda mudança. Sempre ela gera negação. Então, eu queria entregar isso de uma maneira que fosse realmente produtiva e bacana. Era bom para mim, era bom para Porsche, era legal para quem estava assistindo e estava na dúvida de talvez, pode não ser um Taycan, mas de ter um carro elétrico. Quando eu fiz essa entrega, esse over delivery, que teve várias outras coisas, eu disponibilizei as fotos em alta resolução que elas saíram no Insta da Porsche Global. Cara, que honra maior do que isso? Que seja como fotógrafo. Então, esse trabalho todo que eu fiz, eu recebi a ligação de um alemão falando inglês comigo. Ele falou, olha, eu falo mal português, posso falar inglês? Eu falei, pode. Ele falou, cara, você hoje rompeu uma barreira que eu tinha de preconceito. Esse negócio de contratar alguém para falar de Porsche, para mim, Porsche já vende. Para que eu quero ter alguém falando dele? E aí, insistiram muito e quando apareceu o seu nome, eu falei, tá, mas por que ele deveria falar do carro, então, já que ele não é um jornalista profissional? E aí alguém falou, porra, ele é cliente nosso, ele compra carro zero. Ele falou, tá bom. Só que você me entregou muito mais do que eu poderia imaginar. E eu, como alemão é assim, é tudo certinho, né? Não tenho mais ou menos, eu não tomo vantagem de você. Ele falou, eu estou com vergonha do quanto eu paguei, a gente pagou para você fazer isso, você entregou muito mais. Estou com vergonha, quero te agradecer, você rompeu um paradigma que eu tinha, a partir de hoje eu olho com outros olhos, porque o que você me entregou eu nem imaginava que alguém pudesse entregar. Só que eu tô com vergonha que eu te paguei muito pouco. Então o que eu gostaria de fazer é o seguinte. Tag Heuer e Porsche vão lançar a primeira collab oficial dentro de um relógio. Você até tem o Tag Heuer Carreira, mas ele nunca foi oficial Porsche. Nós queremos que você faça essa campanha de lançamento do relógio. Que era um vídeo para a revista GQ, eu faria fotos de novo do relógio, como fotógrafo profissional, para divulgação dele. Fotos dele ambientada num carro. Eles deixaram um Carreira S conversível 992 na época à minha disposição. Mas eu falei... Foi que ano? 2022 isso? 2021, se eu não me engano. Foi pós-pandemia. Foi pós-pandemia, logo pós-pandemia. E aí eu lembro que eu falei assim, putz, vou fazer uma foto do carro com 992, Carreira zerinho, né? Conversível. Vai ficar meio propaganda de revista demais. Falei, posso fazer com outro carro? A gente vai fazer o vídeo. A gente fez o vídeo oficial de lançamento mais com a revista GQ. Pode. Posso fazer o meu conteúdo com outro carro? Pode. Coloquei na rede social. Quem me empresta um Turbo S conversível 996? 996? Eu não entendo nada da numeração dos Porsche. Bom, enfim, não era nos modelos atuais. E aí um cara falou, porra, siga um tempão pra pegar meu carro, apaga a placa e faz as fotos. E eu fiz as fotos. E aí, na época, o negócio era o seguinte, eu lançava o Carreira Porsche, mas o cachê, a gente não tem cachê pra te pagar em dinheiro, mas a gente vai te dar o relógio. Que era o Carreira normal, eu lançando o Carreira Porsche. Aí, tudo bem. E aí fizemos essa ação de novo. Você imagina, trabalha uma semana com Porsche, 10 dias depois você está com Porsche mais Tag Heuer. Então aquilo é muito... Para mim a comunicação aquilo era muito legal. A produção do conteúdo que eu entreguei, depois Porsche também ficou muito satisfeita de novo por ser o Tag Heuer, porque eles não tiveram preocupação na produção do conteúdo. E para mim era incrível. E aí o que aconteceu? Fui almoçar com o presidente, com o CEO da Tag Heuer, que é um apaixonado por Porsche também. Começamos a falar de carro, a gente só foi se conhecer. No Brasil? Fomos no Adega Santiago, aqui no Shopping JK. No Brasil, né? No Brasil. Nós sentamos lá para um almoço, a gente tomou um vinhão, não falamos nada de trabalho. A gente discutiu sobre pista, pilotagem, Porsche e relógio. Sim. No final do almoço, eu falei, o presidente, deixa eu falar uma coisa muito rápida. O que eu queria? Pô, eu sou um apaixonado por Porsche. Tag Heuer tem lá a minha história no começo dos relógios. Eu queria muito o Carreira Porsche, não só o Carreira. O que eu proponho? Já que vocês estão me dando ele como pagamento, posso deixar ele de crédito, pago a diferença e pego o Tag Heuer Porsche? Ele falou, como assim? Não era esse que estava te dando? Não tem que pagar nada, pelo amor de Deus. Eu vou mandar entregar na tua casa esse aí. E acabou.
Cheguei em casa alguns dias depois, o relógio lá entregue. Que é esse aí. Que por um acaso é esse aqui. Que eu dei uma carinha diferentona pra ele. É Horus essa? Coloquei uma Horus. Você sabe que eu tenho um Moonswatch? Você botou a Horus. Eu coloquei a Horus. A Horus custa o dobro do relógio. Não mais, né? Ela custa o dobro do sei relógio. lá, é $250. Aqui no Brasil, né? A Horus custa o dobro. Aqui no Brasil ela custa o dobro. Porque ela é uns $400, sei lá, 300. Não sei. Todos os relógios que eu tenho Horus, elas vieram aqui do Brasil. Os parceirões meus lá das pulseiras. Eles têm, verdade. Bruno Você... da Sofinati. E você tá 3 anos com esse relógio? Cara, e uma coisa muito... Eu nem deveria falar isso aqui, né? Mas eu não usei esse relógio por 1 ano. Puxa. Vou te contar o porquê. Ah, mas tem um relógio A pulseira original... Porque ele tem 2 versões, né? Ele tem uma versão com uma pulseira... de aço. A de aço e a de couro. A pulseira de aço, cara, me dava bem com ela. Eu olhava e eu falava, mano, isso aqui tá parecendo um Michael Kors. Cara, mas as pulseiras, elas podem acabar com o relógio. As pulseiras podem acabar com o relógio. A gente pode falar assim. Você... Cara, vão te xingar nos comentários fazendo isso. É? Sacolejando o relógio. Bom, continua sendo meu. Porque, cara, uma marca que faz pulseira muito bem é a Rolex. Sim. As pulseiras da Rolex são as melhores pulseiras que tem. Sim. Tanto a Oyster Flex, a Oyster, a Presidente. Aquela pulseira, cara, ninguém chega perto daquilo. E usa para mais de um modelo, né? Pra mais de um modelo. Não é uma... Todas as... Oyster normal, modelo de aço. É maravilhosa. Jubilee. Eu vou te contar uma coisa sobre aí desejo de marca, né? Que funciona para todas as marcas, mas eu vou trazer aqui sobre Rolex. Rolex não é o relógio mais caro do mundo. Não, longe de ser. Rolex não é o relógio com a melhor máquina, o melhor conjunto do mundo. Mas o que Rolex faz de muito, mas muito mais eficaz do que todas as outras marcas? O posicionamento de marca e o desejo dela. Tanto é que eu vou te contar um negócio que é assim. Quando eu fui para a Suíça, eu conversei com alguns representantes de algumas fábricas, eles diziam assim, cara, o espaço de vitrine nas relojoarias ao redor do mundo inteiro, o espaço exatamente ao lado de Rolex, ele é muito disputado por relógios que são, inclusive, muito mais caros do que Rolex. Mas não tem aquele desejo de marca. Tá? Um Rolex, alguém que ainda não pode ter um relógio bom, sabe o que é um Rolex. Alguém que já entrou no Rolex não se desfaz de um Rolex porque vai entrar numa outra marca de alta relojoaria, talvez. Ele transita em todas... Né? Ele tem desejo entre todas as fases de alguém que é apaixonado por um relógio. Ah, puta, não, eu não tenho isso. Tá bom, mas de maneira geral, o posicionamento da marca ele é muito forte. Então, ao ponto de relógios mais baratos que gostariam de estar posicionado além de uma marca como Rolex, vão ter que desembolsar um dinheirão para estar lá, mas assim como marcas mais caras, ou seja, cheguei aqui, não entendo nada de relógio, mas talvez eu já tenho condições de comprar, tá aqui o Rolex, eu olhei pro lado direito, tem outra marca, aquela marca tá mais valorizada do que a outra que tá longe do Rolex. Sim. Isso é um trabalho de proteção da sua marca que, voltando ao Porsche faz igualzinho. Que é um trabalho que Hublot nunca fez. Proteger a sua marca ao desejo dela, né? Pegar o que era a Hublot 15 anos atrás e o que ela é hoje, cara, como que embicaram a marca para baixo assim? Não ter o cuidado do desejo da marca, que pode ser para relógio, que pode ser para vinho, que pode ser para roupa, para qualquer coisa. Qualquer coisa. E então, já falamos do primeiro relógio que você trouxe. Esse primeiro relógio que eu trouxe, tá aqui. O que mais você trouxe para nos mostrar? Você pediu para eu escolher 3 relógios, né? Não que eu já também tenha muito mais do que isso, mas eu tinha relógios lá com outras histórias, mas talvez não interessante. Então, eu vou voltar para este aqui. Nada muito demais. Um Air King clássico. O Bré trouxe um também. O Bré trouxe um? Esse é um relógio para que quem é crítico fala assim, relógio de entrada da Rolex. Esse é um relógio que para quem é entusiasta e gosta de um relógio
clássico, não preciso aparecer, mas mostra quem é, né? Para quem não precisa ser espalhafatoso. Por que eu trouxe esse relógio? Adoro arquivo. Depois do infeliz evento onde eu perdi vários relógios de uma única vez, nunca mais comprei um relógio num momento especial. Esse relógio eu comprei ele no impulso. Ah, eu sei do que você está falando, porque você atrela muito valor sentimental àquela peça vira... Olha a história Greg, que eu contei aqui. o Greg falou a mesma coisa. Então fica com um preço inestimável. Eu vendo esse Tag Heuer aqui, carreira Porsche, não vendo. Cara, você imagina eu um dia ter que contar para os meus netos e falar assim, a marca de carro que eu amava Me deu um relógio. me deu um relógio que é a primeira associação de uma marca de relógio que eu ganhei lá atrás com 16 anos do meu pai. Eu vendo isso aqui por algum motivo? Não vendo. Cara, E olha que coisa incrível, um outro entusiasta, que é o cara que traz as horas pro Brasil, um dos que traz, se eu não me engano tem mais gente, e eu contei, eu falei, cara, esse relógio tem um valor muito especial pra mim, mas eu não tô conseguindo usar a pulseira. Ele falou, vamos colocar horas. E aí, colocamos ela aqui. Então, isso aqui representa muito pra mim. O preço, não é para um Tag Heuer, isso aqui são talvez um de valor mais alto que tenha. Sim. Tá? Mas não é um relógio para você falar de alta relojoaria e tudo mais a ponto de eu ter um apego nele pela peça que fosse. Mas ele tem um apego sentimental a mim que eu não me desfaço dele de jeito nenhum. Eu queria tanto encontrar meu Pepsi de volta. Era um Pepsi ainda? Era um Pepsi e ele era um Pepsi 99. Que esse relógio depois ele ganhou muito valor. Mas é assim, o quanto ele custa, sinceramente, eu não posso falar palavrão aqui, mas que se dane. O que eu quero é eu entrar na sala do meu pai. Meu pai é meu melhor amigo, é meu herói. Vivíssimo da Silva, mas... Caralho, que momento... desculpa pelo palavrão, mas... falar. Porra, que momento que eu perdi com ele. Cara, mas aí, quando alguém me fala um negócio desse, eu falo, cara, os momentos você nunca vai perder, entendeu? Você perdeu o relógio, mas você não perdeu Não, com certeza. Eu não tô aqui também lamentando, não parou a vida, mas... É minha forma de contar. Quero ele de novo. Mas quero ele de novo. E esse foi o seguinte, esse negócio agora, dessa barbearia nova que eu tô abrindo, em parceria com essa marca, meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Eu, graças a Deus, sou muito afortunado das oportunidades que elas aparecem na minha vida, como foi de Gelo Couto que a gente tá contando aqui, e essa outra da collab que eu tô fazendo com esta marca. E eu saí de lá completamente anestesiado. Eu falei, meu Deus, isso foi o que você... Eu saí aqui de São Paulo, existe um complexo de prédios, né, que é o WTC, ali na Marginal. Logo depois você tem o JK. Aí liguei pro Marcelo, lá da Corsage. Falei, cara... Ele é meu amigo. Falei, Marcelo... Ele é meu grande amigo. Eu tô passando na frente do JK e, putz, aconteceu um momento muito bom aqui. Eu quero voltar a celebrar com o relógio. Ele falou, minha irmã tá lá, vai lá e compra com ela. E aí eu cheguei e ainda tinha relógio em loja. Vários, Daytonas, GMTs, tudo. Ainda tinha. E aí comprei lá com ele. Era um relógio de preço muito bom. Pô, na época... Eu paguei 36? Acho que menos. 33, 36? Eu fui acima dos 30 e pouco. Hoje é um relógio de quanto? Zero. Zero não, mas no mercado. 49. Não, zero, né? O GMT Zero bateu o quê? 50 e O pouquinho. Pepsi bateu o quê? 140, esse 99, mais ou menos. Esse era maneiro demais. Mas tudo bem, ali foram embora muitos relógios. Você tinha que dar um pro teu pai, pô, um Pepsi. Eu dei um Cartier pra ele. Adoro. Acabou indo embora também. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisas maravilhosas. Você me ensinou. Eu não lamento nada. Não. Você que me ensinou isso. Claro que sim. Te lembra. Agora, posso te mostrar o outro que talvez seja o relógio de maior relevância, qual eu tenho lá no meu armário? Por favor. Eu vou dar ele aberto pra você, porque aí vocês vão ver o que é que tem lá. Este é o relógio que o Marcelo me presenteou. Diga você qual é o modelo deste relógio. Jaeger LeCoultre reverso, né? O reverso ele foi um relógio criado muitos anos atrás para atender jogadores de polo. Primeiro relógio esporte. E este relógio não tinha o vidro de safira. Então, de vez em quando, os jogadores, sei lá por que eles queriam jogar com o relógio, mas eles tomavam a bolada, pum, o vidro quebrava. Qual foi a engenharia incrível que o Jaeger LeCoultre inventou para isso? Assim.
Escondeu o mostrador. Escondeu o mostrador. E aí, quando escondia o mostrador, você tinha uma base lisa. Ou o que é que desenho. Gégère Lecoutre... Isso aqui é pra você, né? Porque eu estava celebrando. Eu fiz essa tatuagem uma semana antes para celebrar que a Corleone tinha feito 1 ano, meu negócio funcionou. E eles viram esse meu post na internet, eles mandaram fazer. Este desenho foi feito à mão por uma artesã lá na Suíça, dentro da fábrica de Gégère Lecoutre, à mão. Quando eu visitei a fábrica, eu conheci ela, a mulher que fez, e eu tava lá no relógio. Ela falou: eu nunca vi de volta um relógio de alguém usando o que eu tenha feito, ainda mais tão longe quanto o Brasil. Nunca imaginei isso. Ó, você tem um piece unique aqui, né? Só você tem esse relógio. Só eu tenho esse relógio. Cara, eu amo Gégère Lecoutre. E esse reverso, este é a corda. Já tive um outro que era automático também. Tem os quartz também, né? E esse é a corda. Aí coloca ele um pouco mais pra fora. Isto. Aí quando você joga polo, você esconde ele. Pois é, eu não tenho jogado muito polo ultimamente. Mas, cara, você quer um relógio... Eu não trabalho de terno, né? Dá pra ver. Mas dá pra usar, super. Não, claro que sim, mas todas as vezes que eu vou num casamento, ou sempre que eu uso terno, existe um relógio mais incrível do que esse pra usar? Cara, não. Fininho. Não existe. Existe, talvez... Aí, ó. Existe Cartier, né? Eu tive o Must 21, bonito, bem fininho também, porque era para 6 quartos. Tank Mush eu gosto muito de Cartier também. Amo Tive Cartier. Pachá é um relógio incrível. Você gosta do Pachá? Gosto. Eu falo que ainda é o tive único... aquele que tinha a telinha na frente. É o único relógio feio que a Cartier fez. Pô, mas a história dele é muito incrível, né? O primeiro relógio feito à prova d'água, porque o cara lá no posto de petróleo tinha uma piscina, ele no meio do deserto queria nadar na piscina, então tiveram que vedar os botões, por isso que ele tem, né? Sim. E como ele andava muito, de novo, não tinha safira, como ele andava muito entre as máquinas lá que faziam a extração de petróleo, Tela, né? tinha tela. E aquela tela sai, né? Você sabe disso, ela não é fixa. Não sabia. Você gira, ela sai, você consegue tirar. Não sabia. Porra. Incrível. Pachá. Cara, eu fui... Tanque francês, tanque americano. Cara, você viu o Santos Rewind? Não vi qual que é isso. Nossa. Foi o relógio... Eu chorei. Eu tava lá em Genebra e lançaram um de platina com um mostrador vermelho. Tipo uma pedra vermelha, um vermelho meio... com várias cores, sangue. E ele gira em sentido anti-horário. E aí... Cara, relógio lindo. Lindo. Eu tenho muito apego a Cartier. Você sabe que eu comprei, numa dessas coisas, eu comprei na Quinta Avenida, na loja da Cartier, eu comprei um Santos, que ele era... Puta, não era uma pulseira, ele era de tecido, eu não sei explicar o que era, mas é aquele de carbono. Ah, acho que eu sei que é o Santos 100XL, não é esse? Santos 100X, eu não lembro qual que era. Que o bezel dele tem a cor diferente da caixa? Que ele era mais cinza. É, e a caixa é preta. Tem uma coisa que é muito agora. incrível. Não tenho mais esse relógio. Mas ele foi porque foi assim, foi a primeira vez que eu fui viajar para os Estados Unidos, levei uma namorada, tive condições de pagar a minha viagem, a dela, e falei, cara, eu vou comprar um relógio nessa viagem aqui. Hoje eu tenho condições de poder vir viajar, pagar para uma namorada. Foram as etapas da vida. E aí eu ganhei uma garrafa de champanhe. Da Cartier? Da Cartier. A garrafa, ela é de Baccarat, é o cristal Baccarat. Toda trabalhada, incrível, maravilhosa. Ela tá até hoje na minha casa. Eu não tenho coragem de tomar. Não é porque, putz, é um vinho caro. Não tem pra vender. Deixa ela lá. É diferente de você falar, putz, vou comprar uma Le Grand Dame e não quero tomar por causa do preço. Não, você tem outro pra comprar. Aquela lá não tem. Eu até comentei com a mulher aqui na Cartier no Brasil, eu falei assim, ela falou, não, a gente sabe que em algumas lojas do mundo, quando você compra o relógio, você ganha a garrafa. De novo, são as coisas que o dinheiro não compra. Eu tenho uma garrafa de whisky assim, que eu fui convidado por Chivas a ir conhecer Estratália, que é a cidade que fabrica o coração do whisky, né? A partir do momento em que o whisky ele é um blend de diversos whiskies, ele tem que ter o coração, que é o principal dele. Chivas me convidou para ir lá. Fui naquela casa, ele é um single cask, envelhecido 30 anos. Ele só saiu daquele barril, ele é numerado, escrito à mão só para as pessoas que visitam. Não tem como comprar. Eu tenho um amigo muito querido
que ele é conhecido como o Cão Engarrafado, que é uma referência, que é o Maurício Porto, ele é uma referência em whiskies. Aqui ele tem um bar de whisky sensacional aqui, que é o Caledônia, aqui em São Paulo. E faz anos que eu sacaneio ele, eu falo assim, cara, eu tenho um negócio que você não tem, você não vai conseguir ter. Ele falou, eu quero demais, me vende isso aí. Eu falei, não posso, representa muito uma parte da minha vida. Falei pra ele que quando ele fizesse 40 anos eu ia dar de presente pra ele. Mas, entende, são as coisas que o dinheiro não compra, que tudo bem, nem deve ser um super champanhe. Mas a garrafa... Mas a garrafa, como eu não tenho mais o relógio... Você tem a garrafa. Eu tenho a garrafa, tá lá. E eu olho pra ela toda vez e eu lembro daquele bom momento da minha vida que ele não volta mais, que é o de... Porra, a primeira vez que eu cheguei em Nova York, convidei alguém, tive condições por conta do meu trabalho, pagar passagem pra outra pessoa e ainda comprei um relógio. Cara, Foi incrível. É isso que... Eu olho a garrafa e acaba sendo isso. Cara, você... Se deixar, a gente fica 18 horas conversando aqui. Faz parte 2. Vou te fazer umas perguntas. Não pode pensar muito. Tá. Primeiro relógio. Um Tag Heuer fundo preto que eu não sei qual é o modelo aos 16 anos. Não, Fórmula 1? Eu não sei. Faz muito tempo e também foi embora. Assim. Eu perdi muito relógio, meu Deus do céu. Cara, que merda. Mas esse relógio foi no ano seguinte. Eu roubei o carro à noite, sem carta, fui buscar uma gatinha e aí parei na frente do Ibirapuera. E foi. Fiquei muito pouco tempo com ele, mas eu lembro que era um Tag Heuer comprado na Vivara com fundo preto. Não era o 2000, não? Relógio que mais usa? Relógio que mais uso, o Tag Heuer. Eu assumo ele no dia a dia e saio andando com ele pra lá e pra cá. Mais legal que já teve? Pepsi. Pepsi por do... todos os motivos. Ele era o Pepsi ali do final dos anos 90, né? Que ele mudou um pouquinho, ganhei ele do meu pai. E, cara, convenhamos, esse relógio nunca vai sair dos holofotes. Nunca. Jamais. Jamais. O GMT, como instituição Rolex, nunca vai sair. Toda vez que lançam um... E o Pepsi é Pepsi, né? Tá no braço de jovem, tá no braço do cara que tá lá pra frente. Fazer pergunta idiota. Você prefere Pepsi ou Batman? Pepsi. Pepsi ou Sprite? Cara, eu acho que tudo você falar Pepsi, porque... Mas o Sprite, no começo eu torci o nariz, hoje em dia eu acho ele... Eu acho incrível. Cara, bem qualquer um. Hulk, Sprite, Batman, Batgirl. Batgirl é incrível. Mas eu falo Batman pros dois. Eu falo Jubilee, pra mim, GMT é Jubilee. É só pra eu parecer um pouco mais entendido, tá, Bernardo? Você me deixa aqui ser um entrevistado. Próximo relógio. Putz, oi, caramba, mapiguei. Falou até meio embolado. Melhor oportunidade que já perdeu. O Batgirl. Ou o Batman com jubileu. Mas a galera fala Batgirl e Batman mesmo. Eu que falo, pra que Batgirl? Foi um Batgirl que eu peguei de um amigo que tava lá pra vender e ele falou, depois você me vê se você quer. Aí eu usei uns dias, ele falou, preciso do relógio de volta que eu vendi. Eu falei, mas não te falei que eu queria. Ele falou, mas agora eu já vendi. É vendedor, vende é isso, toma. Você perdeu. Preço bom. Marca que mais gosta e um relógio dessa marca. Apesar de não ter, é um relógio que eu sonho há anos. Um Audemars Piguet, um Royal Oak, aquele de ouro branco. Putz, gosto muito. Royal Oak. Tem que trabalhar, hein? Não. Tem que trabalhar. Esse aí tem que trabalhar. Marca que não queria nem de graça. Coblou. E um Grail. O que é Grail? Grail é que você vai comprar e... Cara, depois desse, eu não compro mais nenhum. Royal Oak, tá de ouro. Não compro mais nenhum, né? O Royal Oak de ouro branco. Não gosto de Alanguezone, não? Cara, gosto, mas sabe o que acontece? Existe uma relação entre coisas que você realmente se apaixona e outras que são inatingíveis. Pô, eu vi um podcast... Tem um podcast de amigos meus lá, do pessoal do Motor Grid Brasil, e que falam assim, cara, que Porra, carro... Edu. O Edu, maravilhoso. Eu não consigo marcar com ele, pô. Ô, Edu, eu vou te ligar e você vai vir aqui. Eu já liguei, eu já falei com ele, ele já falou que vem. Sem estrelismo, hein? Eu te trago pelo cangote. Foi assim que a gente foi. A gente se conheceu no Facebook, sei lá, uns 8 anos atrás. Foi mais ou menos assim, no encontro. Edu, e me chama pra ir nesse podcast também, por favor. Mas eu vejo lá uma pergunta que ele faz assim, se tivesse dinheiro infinito para ir parar. Claro que a gente tem essa coisa. Isso aqui é 100% inspirado no Motor Grid, pô. E sabe que eu tenho uma coisa que é a seguinte... Desde pequeno, quando eu era pequeno, sem enrolar muito,
o negócio do relógio, mas já é o AP, todo de ouro. Desde pequeno, meu pai perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? E eu falava assim, quero ser porchista. Não, mas porchista não, você tem que ter uma profissão. Eu falei, quem tem Porsche não é porchista? Então tá bom, quero ser porchista. Ele falou, não, filho, mas você tem que trabalhar para depois você comprar o Porsche. E eu falava assim, cara, o que eu fizer vai ser coadjuvante, porque o que eu quero ser da vista é ser o porchista e andar de Porsche. Eu tinha os Porschezinhos quando era pequeno. Eu comprei o primeiro em 2006. Eu limpei todo o dinheiro, tudo. Eu tive que pagar o IPVA e o licenciamento do carro e o seguro também no cartão de crédito parcelado, que graças a Deus a American Express tinha uma promoção ali com eles, porque eu nem me toquei disso. Cara, isso que se chama paixão. Limpei tudo. Tive alguns até aqui e eu sonhava sempre em ter qual? Obviamente, o 911. Cara, comprei o 992, o 911 Carreira S faz mais ou menos um ano. Sinceramente, cara, não tem mais nada de carro que eu queira além disso. Ferrari S9, não tenho. Ah, não, pode ter um carro de dinheiro infinito. Não tenho. Não que eu não queira evoluir, não que eu queira chegar mais longe. Tem o Carreira S. Lógico que eu quero um GT3, lógico que eu quero um Turbo S, mas vai lançar um outro, eu vou continuar indo pra lá. Esses carros estão caros pra cacete. Né? Para lá. Mas eu não tenho uma coisa assim muito... É bom conquistar, sonhar é muito bom, você ter expectativa lá pra frente é muito bom, mas caramba, você falar um dia, consegui. Como é que é? Dá uma olhada, a gente pode pegar a tua câmera que tá ali? Por favor. Essa câmera... Vamos usar você como exemplo. Estão me fazendo ofertas nela já. Só que aí eu fico nessa, né? Porque... Gente, para quem não sabe, isso aqui é uma joia, assim como todos os outros relógios. Isso aqui é uma câmera que ela não troca a lente, ela é uma câmera que ela é devagar, ela não é uma câmera rápida, ela é uma câmera devagar, que ela não troca a lente, que ela não tem um flash embutido. Mas, gente, isso aqui... O vídeo dela é ok. Mas o arquivo é incrível. E você tirar uma foto com isso aqui, isso é um prazer. Eu tenho uma câmera muito semelhante a essa aqui. Só que a Q3. Que é a Q3. Que, cara, cada vez que eu tiro foto com ela, o que a gente quer atingir depois disso? Nada. Uma phase one que não sai do estúdio fotográfico? Nada. Famosa experiência, né? Experiência. Porque a câmera, de fato, ela não é a melhor câmera do mundo. Ela não é a câmera mais versátil do mundo. Só que é a melhor câmera pra ter com você toda hora. É exatamente o que todo mundo fala, porque todas as pessoas que fazem review na internet sobre qualquer assunto, não faz sentido. Eles querem apresentar sempre um lado ruim pra falar assim, fiz uma crítica, então eu sou especialista. Essa aí todo mundo fala a mesma coisa. Cara, essa câmera, ela custa muito mais caro do que as outras, ela não tem a funcionalidade das outras, mas ela é uma Leica. Pô, você... E não é só pela marca. Se vocês entendessem o que é isso aqui, essas coisas são prazer, cara. Quando eu trabalho com... Eu tenho uma agência uma produtora, né? E às vezes quando eu tô no set... ou o meu sócio está dirigindo, ou eu e ele estamos dirigindo juntos, às vezes eu tô com ela na tiracola aqui assim. Cara, todos os clientes falam. Eu conheci o CEO da Rodink por causa dela. Um cara na fábrica da Tudor levantou para falar comigo para perguntar se era a Ghost. Então, ela já me gerou conexões que eu não teria feito se não fosse por ela. Pô. É isso aí. E outra... Esse tipo de coisa, vamos falar de posicionamento, tá? É muito importante na tua vida profissional você saber se posicionar dentro do degrau ao qual você tem. Que ele não seja mentiroso, que ele não seja acima do que você quer parecer ou pode ser. Quando você tá com um GG LeCoultre no braço e alguém entende relógio, ele pode não ser o relógio mais caro do mundo. Mas as pessoas sabem que você entende de relógio, que isso aqui é alta relojoaria. Apesar de preço, a marca é considerada uma marca de alta relojoaria. Quando você tá com uma Leica no pescoço, as pessoas sabem que você tem um conhecimento profundo sobre aquilo também te posiciona. Quando você tá com um carro, muitas vezes... sendo polêmico, tá? Se você tá com uma Ferrari do ano e você para na porta de um restaurante, muita gente vai falar assim... Pelo motivo que for, mas vamos falar. Se você para com um Porsche 911, 1986... com aquele aerofóliozinho atrás... Nossa, eu adoro aquele. Independente de você gostar ou não do carro, todo mundo vai olhar e vai falar assim...
Pô, que estiloso. Caramba, esse cara entende carro. Caramba, esse realmente é um entusiasta. Não é só pela idade, Nem preço. mas pelo que você está fazendo ou pelo aquilo que um determinado grupo de pessoas que entende de um assunto vai saber que você não é aquele que sabe falar até a página 2. Virou para 2, já não sei mais o que está acontecendo. Então, para posicionamento, e quando a gente fala de... que eu te falei que a rede social é um cartão de visita, aquilo que você é, como você se veste, como você se posiciona, da maneira que você fala, onde você está, te posiciona também sobre o julgamento das pessoas. Existe o julgamento que não importa para absolutamente ninguém. Mas quando é o teu lado profissional... Sim. Você não precisa explicar demais sobre você. A gente teve essa conversa antes de você ir para a Suíça. Lembra que a gente bateu um papo? Falei, cara, o Bernardo, eu só fui do audiovisual, que gosta, que é carioca, que pode gostar da praia, ele não é o mesmo Bernardo entusiasta ao qual é um profissional que fala de relógio bem pra cacete. Eu só fui contra o que você disse na hora de... o que diz respeito a equipamento. Porque eu fui com um Osmozinho, que, cara, é maravilhoso. Você deveria comprar uma pra você. E com ela sem o flash, que eu me arrependo. Mas eu fui atrás do flash. Flash nitidez, né? Eu fui atrás do flash da Leica, que é aquele que você bota aqui. Só que no dia que eu precisei comprar ela, pra quem não sabe, as lojas da Leica fecham às segundas e eu não consegui comprar. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou aproveitar também. Porque você vê lá os caras com câmera, lente, flash pra tudo que é canto. E pensei no teu Profoto, né? Aquele que você falou. O A2. Só que eu não achei pra comprar. Não, o A2 não. Eu queria comprar o A1, que é o... O que você coloca em cima da câmera. Você coloca, mas você também pode fotografar. O A2, ele é bem pequenininho, assim, ó. Sim, eu sei. É que a gente sempre mostrou. Incrível. É verdade, você tava lá, mostrou, você viu ele lá no que aí eu falei, cara, a única coisa que eu não vou ouvir o Bruno vai built-in camera. Cara, eu odeio carregar equipamento, cara. Não, mas tudo bem. Mas pode passear com esse aqui, ó. Fica ele lá. Se você estivesse numa feira, uma feira de alta relojoaria na Suíça, e estivesse carregando isso aqui, por mais que você estivesse utilizando outro, fala assim, cara, esse cara realmente entende fotografia. Faltou o flashzinho só. Vamos resolver isso. O que espeta aqui. Vamos resolver isso. Vamos. Eu vou comprar. Mas eu acho que vou comprar o da Leica. Tem o da Leica, tem um outro da Godox que ele é bem retrô, ele é pequeno, faz a função dele. Se você não vai fazer uma fotografia profissional de estúdio, você não vai entregar isso aqui, ele combina bastante com ela. Eu vou te mostrar o link dele depois. Me mostra. Cara, obrigado. Precisamos acabar? Que pena. Então vamos. Não, se você quiser ficar aí mais 40 minutos falando. Falando ou bebendo? Sempre muito bom, tá? Não, a gente faz uma parte 2 com o Edu. Feito. Edu, ó, eu chamei na responsa, hein? Se ele não responder a gente. Será que a gente liga pra ele ao vivo? Não, né? Cara, obrigado por ter vindo. Papo, obrigado por me como convidar. sempre, muito bom. Online e offline também. Obrigado pela amizade. Deixa o espaço aí pra você dizer onde que as pessoas te encontram. As barbearias. Eu empenho muito a minha comunicação no meu Instagram, que é o @BrunoVanEnck. Dá pra colocar aqui, né? Porque é meio difícil de falar. Eu peço pra edição colocar. A edição coloca pra gente. Bruno Van Enck. Tenho aqui em São Paulo, meu grande negócio são as barbearias Corleone. Se você quiser um dia fazer corte de cabelo e barba e tomar uma ótima cerveja, ter um ambiente muito bacana, não vou ficar vendendo muito não, vai lá. Eu fui lá ontem. Que honra. Sim, e não foi merchan, tu sabe, não te pedi nada. Não, e eu tinha que estar lá, eu não consegui te receber, que eu tô mudando de apartamento, 1 milhão de desculpas. Quer voltar lá e hoje fazer a barba mais um pouquinho? Pô, hoje eu não sei se eu consigo, mas amanhã pode ser. Eu estarei lá pra te receber amanhã, que amanhã o dia tá mais tranquilo. Cara, nada particular, mas eu não gosto de fazer barba em barbeiro, porque eu sempre fico... Empelotado? Empelotado. O que você vai fazer é a mesma coisa que eu. Eu também fico empelotado. Sabe o que nós vamos fazer? A gente passa só máquina. Aí, é o que eu faço em casa. O processo completo. A gente tem sempre processo completo, mas as pessoas, elas têm... Eu tenho a tal da fluicluite, mas além disso, eu tenho a aflição de ficar sentado na cadeira de barba enquanto um cliente está esperando. Já que a gente está sempre, graças a Deus, cheio, eu tenho a aflição de ficar na cadeira de barba e o cliente esperando. Eu criei esse costume, além do que eu tô lá todos os dias, né? Então dá pra eu fazer esse remendo lá. Mas realmente foi uma experiência muito agradável. O barbeiro que me atendeu, o Anselmo. Peço desculpas para não estar lá. Ele parecia uma fada de tão calmo. Aí eu falei, vamos? Ele...
Aí, Anselmo, isso é uma quieto. farda, hein, cara? Ele falou, se acalma, cara. Come seu amendoim e fica tranquilo. Ele é calmo. Ele é calmo. E isso faz parte da experiência lá. Você sabe que o melhor barbeiro não é... A gente não vai olhar só pro faturamento, qual o cara que fatura mais. Eu olho duas coisas. Primeiro, claro que a gente sempre olha faturamento, obviamente, mas eu também vejo a recorrência dos mesmos clientes. Aquele, cara. Porque eu não quero que o cara corra. Se você chegou lá um dia, Bernardo, e você, por qualquer motivo, não é para fazer aquilo mais rápido, você teve que atender o telefone, você queria tomar um cafezinho, você estava terminando seu Negroni, alguma coisa, o cara não é para ele correr e te mandar embora. E isso faz com que você crie uma amizade, uma relação com o seu barbeiro e você volte sempre. A maior parte dos nossos clientes ali, eles têm acima de 8 anos lá com a gente, com uma frequência que muitas vezes ela é a cada 10 dias. Então, eu prefiro que você vá a cada 10 dias durante 10 anos do que eu ter que correr com você e toda hora ter que pegar alguém lá na rua e falar, senta aqui. Óbvio. Esse é o lance da experiência. Custo de aquisição muito menor, né? Muito menor. Cara, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Bom, pra quem quiser ir lá na Corleone, acompanhar o Bruno, sempre carro, relógio, empreendedorismo. Claro, porque não ali. Tentar inspirar as pessoas. E isso não é mimizento. Não é empreendedorismo mimizento. É empreendedorismo raiz. Tô, inclusive, compartilhando tudo que eu tô fazendo lá na obra da nova unidade para as pessoas verem que não é assim. Olá, tá pronto. Quem tem noção que uma obra. A delícia. Eu falei do meu carro maravilhoso aqui, vai ter que ir embora, tá? Vai ter jeito. 500 metros de obra. É isso. Bom, se você ficou até aqui, obrigado. Cellar Vinhos Entusiasta 15% de desconto na primeira compra. Se você não é inscrito, se inscreva. Toda terça e quinta tem vídeo novo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.